Começando mais um Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que vão disputar o Mundial. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já peço aqui para você deixar o like no vídeo, mesmo antes de assistir, você vai gostar, eu tenho certeza. Se inscreve no nosso canal, faz isso tudo, ativa o sininho, essas coisas que os youtubers costumam te pedir. E também nos sigam nas outras redes sociais, @VaiTerCopaPodcast no Instagram e no TikTok, e também acesse o nosso site, vaitercopa.com.br. Lá você acompanha as principais notícias do futebol de seleções. No episódio de hoje, nós retornaremos às Américas para falar de uma das anfitriãs do torneio. Eles não são um país muito tradicional no futebol, pelo menos no futebol de verdade, né? Mas ainda assim eles têm crescido bastante na modalidade e vêm com a expectativa de igualar o seu melhor desempenho quando chegaram às quartas de final na Copa de 2002. Eles não disputaram eliminatórias por ser um dos países sede, mas neste ciclo eles foram 2 vezes campeões da Nations League da CONCACAF, além de terem sido finalistas da Copa Ouro quando perderam para o México. E hoje eles ainda são comandados por um técnico que é bem respeitado dentro do cenário europeu, apesar de eu ter minhas críticas a ele. Então se preparem, porque nessa Copa vai ter Estados Unidos. E para falar de Estados Unidos, dessa vez temos 2 convidados diretamente do território MLS, onde você fica por dentro de tudo que acontece no futebol dos Estados Unidos. Christian Moraes, que já é de casa, e Thiago Brandão. Cris, vou começar com você, que já é da casa. Quais são as suas expectativas para os Estados Unidos nessa Copa, cara? Cara, primeiramente, obrigado pelo convite novamente estar aqui falando sobre seleções, principalmente da CONCACAF, que é um prazer falar sobre isso. Minhas pretensões para os Estados Unidos nessa Copa são boas até. Eu acho que dá para pegar umas quartas de final, que seria já um baita resultado para a seleção. Ainda mais jogando em casa novamente, né, como foi em 94. É uma geração muito boa, que ainda não atingiu o seu ápice. E eu acho que junto com o Pochettino pode ter um resultado bem legal essa temporada, essa Copa. Exatamente, os Estados Unidos tem uma geração de jogadores, apesar... Não sei se dá pra dizer que o Pulisic é uma grande estrela, mas é uma geração muito forte que pode competir. Então, Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. E já pergunto pra você também, qual a sua expectativa para a seleção dos Estados Unidos durante a Copa? Eu tenho expectativas menores que a do Christian. Eu acho que primeiro é passar de fase. E assim, falo até com mais bem pé no chão do que o Christian nesse sentido. Eu acho que os Estados Unidos ainda é um time muito irregular. Não dá para saber o que esperar. É um time que goleia o Uruguai e é goleado pela Bélgica. Então também não dá para saber. Eu acho que primeiro é passar de fase tranquilo e garantindo mata-mata. E a gente vai falar um pouco mais disso na parte da projeção. Eu já adianto que para mim o grupo dos Estados Unidos é muito mais complicado do que parece. Eu acho que eles podem se complicar ali na fase de grupos, mas já vamos falar sobre o estilo de jogo da seleção dos Estados Unidos. O time ele tem alternado entre 2 formações, até porque mudou de treinador durante o ciclo. Então, eles têm jogado num 3-4-2-1 ou num 4-2-3-1, e a ideia de jogo é ter o controle da posse de bola e tentar construir o jogo por dentro. Mas isso pode variar dependendo da qualidade do adversário. A gente sabe que os Estados Unidos não estão entre as principais seleções da Copa, então muitas vezes eles não vão conseguir se impor durante o jogo. A gente sempre pega uma escalação aqui para demonstrar, e dessa vez a gente escolheu a escalação do jogo contra o Japão, num amistoso que eles fizeram em 2025. Nesse jogo, eles foram com o goleiro Matthew Freeze, Blackmon, Chris Richards e Tim Ring, com 3 zagueiros, Freeman, Tyler Adams, Roldan e Arvstein, Zendejas e Pulisic, e Balogun no ataque. Essa é a escalação do jogo contra o Japão. O time dos Estados Unidos para a Copa deve ser muito diferente desse? Cara, basicamente essa é a espinha dorsal do time dos Estados Unidos, né, que eu imagino para a Copa. Só os Zendejas, que eu acho que vai ficar de fora da Copa.
É uma história bem curiosa dos Zendejas ainda. Ele ficou de fora das últimas convocações e não deve fazer parte do grupo que vai estar nessa próxima Copa do Mundo. O que eu mais gosto é que eles têm uma boa mescla de jogadores da Europa com jogadores da MLS também. Então você tem ali o Matt Freese, que é do New York City, você tem o Blackmon, que é do Vancouver Whitecaps, o próprio Zendejas, que joga ali pela América do Norte, né, joga no Clube América. Eu gosto dessa característica do Pochettino de poder fazer essa mescla. É basicamente esse time com poucas alterações. Ver que vai ser com esse esquema de 3 zagueiros mesmo, ou de 4 defensores atrás, porque o Pochettino ele vem alternando bastante nisso, mas eu acho que vão ser 3 defensores mesmo, com ele tentando preencher o máximo o meio de campo. Inclusive, você levantou a bola, eu vou ter que perguntar qual que é a história dos Zendejas que ele... Cara, o Zendejas, basicamente, ele jogava pelo México antes, e ele não teve uma boa relação com o Tata Martino, que estava treinando no México. E aí, quando o Tata Martino escanteia ele decide se naturalizar americano para jogar pelos Estados Unidos. Beleza. Aí acontece que o Tata Martino sai da seleção mexicana, ele vai jogar pelos Estados Unidos, e agora ele tá fora dos planos do Pochettino. E se ele tivesse continuado mexicano, provavelmente ele estaria na Copa pelo México. Então essa mudança de nacionalidade dele, quis jogar 22, não jogou 22, nem vai jogar 22 nem 26. Cara, tem gente que toma decisões erradas na vida. Sempre que você pensar que você tomou uma decisão errada, lembre-se de Zendejas, que é o primeiro jogador a se naturalizar para não jogar uma Copa. Mas enfim, geralmente é o contrário. Mas, Thiago, o Cris comentou de algumas coisas que podem mudar. Quem que pode entrar nessa seleção dos Estados Unidos para a Copa? Olhando já para essa escalação, pensando contra o Japão, acho que o Berhalter hoje é impossível ficar de fora de uma escalação inicial dos Estados Unidos. É um cara que vem num crescimento assim exponencial muito grande dentro do futebol dos Estados Unidos. A projeção é que janela de junho seja o seu limite para sair do Vancouver Whitecaps e ir para a Europa, né? Então é um cara que deve entrar, pode entrar até no lugar dos Zendejas. Ele é um jogador de meio de campo mais defensivo, né? Podemos dizer assim, mas nada impede que ele entre nesse lugar dos Zendejas para preencher esse time. Acho que outros nomes como o Ricardo Pepi, que por exemplo não foi titular contra o Japão, vai estar com certeza nesse radar, né? Dessa escalação, por exemplo. É um cara 100% convocável, muito provavelmente estará na Copa do Mundo, atacante do PSV, é nome certo, podemos dizer assim, na Copa do Mundo, e aí entra no debate de time titular, né, nesse debate que eu tô passando aqui. Eu acho que é um cara que vai estar nesse debate com toda certeza, mas de resto é isso, né, o Weston McKennie também não esteve como titular nesse jogo contra o Japão, não preciso nem falar sobre a importância do McKennie para os Estados Unidos, é um cara muito importante, é um jogador de anos de futebol europeu, e com certeza vai estar nessa lista sim. Então, acho que é isso. A espinha dorsal está dentro desse elenco que você colocou na tela com o Japão, e aí vão ter nomes que vão aparecer naturalmente, que ganharam espaço, né? O McKennie já tem seu espaço naturalmente, e o Berhalter é outro que ganhou esse espaço. O Johnny, né? Olhando aqui também, está fora dessa lista, mas vai estar também, com toda certeza, no time da Copa. O Johnny, ele talvez quem acompanha o futebol brasileiro lembre-se de quando ele apareceu no Internacional. Um tempo atrás, ele se naturalizou americano para jogar pela seleção e tal, e deve estar na Copa do Mundo, assim como o Berhalter é um jogador que apareceu durante o ciclo e também pegou essa vaga no time titular e não deve ficar de fora. Cris, o Thiago estava falando sobre a importância do Berhalter nesse elenco. Você vê ele fazendo a função dos Zendejas ou talvez ele entrando no lugar de outro jogador aí do meio de campo? Eu acho que sim, acho que ele joga ali como meia, como até um segundo volante também. Se não for o Berhalter, eu penso que o próprio McKennie poderia fazer essa função. E na Juventus ele joga um pouquinho mais avançado quando não está de volante. Acho que tem boas opções para substituir os Zendejas nessa posição. O próprio Pulisic, ele é um cara muito polivalente, que além de meio campo, você joga com um ponta também, né? Então dá pro Pochettino brincar legal com essa escalação dos Estados Unidos. A única certeza que eu tenho ali é que o titular do ataque é o Balogun. O resto eu acho que dá pra brincar bastante. E até fazer umas inversões de posições. Agora, antes do programa, a gente estava até conversando sobre a formação que nos 2 últimos amistosos antes da convocação para a Copa em março,
O Pochettino escalou o time com a linha de 4 atrás e os resultados não foram bons. Então, isso é um indício muito forte de que eles vão com 3 zagueiros para a Copa do Mundo? Acho que possa ser, até o Thiago destacou quando a gente estava conversando sobre essa questão de como a linha de 4 não funcionou quando o Pochettino tentou usar, para além dos amistosos, em competições oficiais não deu muito bom, tanto na Nations como na Copa Ouro, nos dois campeonatos o Pochettino jogou com a linha de 4 e acabou perdendo. Essa linha de 3 é uma alternativa que ele vem encontrando. Eu acho que é a confirmação que não deu certo agora nos últimos amistosos, principalmente a derrota para a Bélgica, da forma que foi, um atropelo que tomou da Bélgica. Portugal até que fez um jogo mais equilibrado, mas ainda assim não o suficiente para vencer. Então eu acho que essa linha de 3 pode realmente ser a nova formação dos Estados Unidos para a Copa. E a Bélgica hoje em dia nem é uma seleção tão forte, né? Thiago, você... Eu acho que, assim, os Estados Unidos tem um elenco, se você for pensar em nomes, que talvez até a linha de 4 ali na defesa se encaixe melhor, né? Você tem o Alex Freeman, que foi recentemente pro Villarreal, um lateral direito muito promissor, jogador bem interessante. Você tem o lateral esquerdo, o Robinson, no Fulham, que, assim, dispensa comentários a nível de seleção dos Estados Unidos. Talvez os dois pudessem, né, desempenhar essa função de lateral direito e lateral esquerdo naturalmente. Só que o time dentro de campo rendeu melhor com uma linha de 3. E, assim, você tem um Tim Ream muito já envelhecido, com uma referência técnica da defesa, e tem um Chris Richards muito promissor também, surgindo na Premier League, jogando no Crystal Palace. São dois nomes muito consolidados, né? E aí até o próprio Blackmon deve surgir como essa terceira opção dentro da linha defensiva. Mas se você fosse pensar assim, no time ideal, no mundo ideal, seria o Tim Ream e o Chris Richards na zaga e esses dois laterais que eu citei. Só que esse esquema de 3 zagueiros abre margem até pro Timothy Weah, né? De jogar como ala, porque como lateral direito não daria para ele fazer essa função. Acho que ele não tem capacidade para defender numa linha de 4. Mas aí com 3 zagueiros o Timothy Weah ganha muita força nessa ala direita, né? Eu acho que o time foi bem assim, o time ganhou do Japão assim, o time ganhou do Uruguai assim. O Japão tem 5 derrotas no ciclo inteiro desde a última Copa, e uma delas é para os Estados Unidos. Então assim, o Japão ganhou de Inglaterra, ganhou de Alemanha, ganhou do Brasil. Ganhar do Japão não é fácil, os Estados Unidos conseguiu fazer isso. E tem outras vitórias impactantes. O próprio Paraguai, que vai estar na Copa do Mundo no mesmo grupo, os Estados Unidos venceu. O Uruguai, como eu disse algumas vezes aqui, um 5-1 muito impactante dentro dos Estados Unidos, com vários jogadores da MLS. Então, eu acho que no final vai pesar muito esses amistosos de março, que acabaram dando muito errado esse teste com 4 na linha de trás. Então, já que estamos falando dos jogadores dos Estados Unidos, vamos falar sobre os principais jogadores do time. A gente separou aqui primeiro um que você acabou de citar, que é o Chris Richards, zagueiro de 26 anos do Crystal Palace. Ele tem 36 partidas pela seleção e marcou 3 gols. Eu peguei uns números dele na Premier League na temporada 24-25. Ele fez 24 jogos, teve uma média de 2,1 bolas recuperadas por jogo, uma média nos duelos de 56%, 2 desarmes por partida, 81% de precisão no passe, 47,8 toques na bola por jogo e marcou um gol. Thiago, você estava falando já sobre a defesa dos Estados Unidos. O Chris Richards hoje é o principal zagueiro dos Estados Unidos? Sem dúvida, né? Assim, como eu disse, tem o Tim Ream também, que é jogador do Charlotte e passou muito tempo no futebol inglês também, né? Assim como o Chris Richards vem fazendo carreira lá, o Tim Ream fez carreira lá. Só que é um cara já muito mais envelhecido, uma referência muito mais mental ali, um jogador experiente, um jogador com Copa do Mundo no currículo já, do que qualquer outra coisa. O nome principal, de fato, é o Chris Richards, um cara que, assim, não só vem jogando, mas vem se destacando no Crystal Palace. Eu acho que pode a qualquer momento a gente ver o Richards indo para um time de maior expressão, assim, nem que seja fora do futebol inglês, né? Não sei se ele vai conseguir pegar um Big Six da vida, mas ir pro futebol italiano, como fez o McKinney, pegar uma Juventus, algo nesse sentido, eu acho que é natural. É um jogador que vem em franco crescimento, assim, e a gente até tinha conversado antes, né? É o referencial defensivo dessa equipe dos Estados Unidos. O zagueiro dos Estados Unidos, né, atualmente, já vem se provando na Premier League já tem alguns anos. É um bom jogador, vem tendo um papel de liderança bem legal nesse time dos Estados Unidos, sobretudo quando ele vem numa safra logo depois do Carter Vickers, que era um cara que tinha muita moral nos Estados Unidos, e agora ele assume essa posição de titular ao lado do Blackmon, porque é uma dupla. Se a gente fala do Chris Richards bem na Premier League, o Blackmon tá muito bem na MLS, tanto que ele foi eleito o melhor defensor do ano na última temporada da MLS.
Então você tem ali 2 zagueiros consolidados, com um cara com esse espírito de liderança, que é o Richards, que vem jogando muito bem pela seleção e pelo seu clube europeu. Então, ele é a liderança do time defensivo, mas também não é só ele, que é ali que eu posso destacar nesse sistema defensivo. E vocês estavam citando, a gente estava na discussão sobre o esquema com 3 zagueiros e tal. Quando você tem bons zagueiros, é sempre uma opção. E o pior é que a gente falou de alas, até me chamou a atenção, saindo um pouco do assunto, mas o quanto o Dest perdeu espaço, né? Porque chegou a ser uma promessa, assim, tinha muita expectativa, ele foi pro Barcelona, pro Milan, mas acabou não vingando, ele teve... Hoje em dia ele não é cotado para ser titular, né? Não, cotado para ser titular não. Acho que o que mais atrapalhou o Dash foram as lesões. Ele sofreu muito com lesão, e eram sempre lesões sérias, e que acabaram interrompendo aquele crescimento que ele estava tendo no início. Assim, o Dash eu acho que é um candidato a nem ir pra Copa, né? Assim, acho que pensando de uma maneira geral, você tem um Max Arsten, jogador do Columbus Crew, um ala direita que surgiu muito bem. Já tem Timothy Weah, já tem Alex Freeman, que também surgiu recentemente muito bem. O Dash faz as 2 alas, né? Isso pode colaborar um pouco. Mas assim, não é certeza que o Dash vai para a Copa, e hoje eu colocaria que tem mais chance de não ir, inclusive, do que ir. Eu acho que ele surge como uma grande promessa, né? E aí ganha titularidade dos Estados Unidos por alguns anos. Ele foi titular na Copa de 22, por exemplo. Mas a expectativa em relação à próxima Copa eu acho que é bem baixa. Então vamos pro ataque agora. Já falamos de um defensor. Vamos para Folarin Balogun, não é um nome que soa muito americano, mas ele tem 24 anos, completa 25 durante a Copa e é atacante do Mônaco. Pela seleção, ele já tem 25 jogos, 8 gols marcados e 4 assistências, uma média de uma participação em gol a cada 123 minutos ali, um jogo e meio, um pouco mais de um jogo. E pelo Mônaco, na temporada 24-25, foram só 16 jogos, marcou 4 gols, deu uma assistência. Foi uma temporada muito prejudicada por lesões, mas no momento que estamos gravando isso, na temporada 25-26, ele vem muito bem, né? Essa temporada já tem sido um pouco diferente. O Balogun, ele é a principal esperança dos Estados Unidos de gol? Cris, vou começar com você essa. Eu acho que nessa questão de ataque ele se firmou como titular, com a referência. Os Estados Unidos vem numa sombra de centroavantes que não conseguiu entregar o esperado. Você já teve ali como camisa 9 o Ricardo Pepi, o Weah, o filho do Weah da Libéria. Você já teve Jesus Ferreira, já teve o Raj Rice, que é do Coventry City. Então já tivemos alguns outros nomes que vestiram a 9 ali na referência e não conseguiram corresponder. O melhor em desempenho tem sido de fato o Balogun, que vem jogando bem. Ano passado realmente teve a questão das lesões que atrapalharam ele. Essa temporada ele conseguiu se manter mais saudável. O próprio time do Mônaco tem jogado bem, criando bastante oportunidades para ele poder cravar. E na seleção também ele vem de boas atuações. Hoje ele é o titular, eu acho que é o único, como eu falei, é o único nome seguro quando chegou dessa seleção, que é 100% titular, e só sai por lesão, de fato, é o Balogun. Eu acho que o time também, o Pochettino monta um sistema que tenta ser mais favorável para ele, que a bola chegue nele para ele poder finalizar, mas ele também não é um centroavante que possa ficar parado. Ele também sai da área, ele também ajuda fazendo tabela, segurando a bola na da área, fazendo pivô. Ele é um cara de bastante mobilidade também. Thiago? Eu acho que hoje ele é o titular da seleção dos Estados Unidos, mas também, assim, a expectativa é mais do que ele faz pelo clube do que pela seleção, né? Eu acho que é um cenário parecido do que a gente vive no Brasil com alguns jogadores, por exemplo. Eu acho que o Balogun vive uma temporada no Mônaco, talvez a melhor da sua carreira. Recentemente fez um golaço contra a equipe do Olympique de Marseille, né? E assim, deve chegar na Copa voando. A temporada é muito boa, só que não tem uma constância tão grande, por exemplo, com a seleção dos Estados Unidos. E vê outros nomes surgindo, mas são nomes que você não vai barrar o Balogun por conta deles, entendeu? O próprio Ricardo Pepi, que o Christian citou, tem o Agiemang também, que fez gol na última data FIFA contra a Bélgica, mas assim, não são nomes absolutos. O próprio Giovanni Reina já chegou a jogar mais centralizado na seleção, mas assim, nenhum nome que vá barrar o Balogun. Eu acho que no ataque ele e o Pulisic são certos, independente do esquema, né? São dois nomes concretos ali da seleção dos Estados Unidos, e a esperança é que ele consiga desempenhar o que ele vem fazendo no Mônaco
Mônaco na seleção. Então vamos lá, vamos falar sobre o principal jogador dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Talvez na seleção os jogadores possam até se sobressair em alguns momentos, mas em termos de futebol mundial, Christian Pulisic, atacante de 27 anos do Milan. Ele tá aí há tanto tempo já que eu até tinha a sensação de que ele era mais velho, mas ele tem ainda 27 anos, 84 jogos pela seleção americana, 32 gols marcados e 21 assistências, uma média de 111,2 minutos para participar de um gol. E na temporada 24-25, que foi uma temporada ruim do Milan, ele fez 50 jogos, marcou 17 gols e deu 12 assistências, uma média de 125 minutos para participar de um gol. Foi um nome que conseguiu se salvar em uma temporada bem abaixo do Milan. E ele, inclusive, já é o 5º maior artilheiro da história da seleção dos Estados Unidos. O top 3 dá para saber de cabeça. Não é difícil de adivinhar. Vocês conseguem visitar os 3 primeiros? É o Donovan, o Dempsey e o terceiro é o Wright Phillips. Outdoor. Terceiro é o Outdoor. Isso. E aí o quarto é o Winada, alguma coisa assim. Eu vi hoje, esqueci o nome do cara. Mas enfim, o Pulisic é o 5º. Então, Cris, qual que é a importância do Pulisic pra essa seleção dos Estados Unidos aí? Cara, o Pulisic, o vulgo Capitão América, o vulgo LeBron James é futebol. Mas é o principal nome desse time. Eu acho que o Pulisic, ele é visto como a grande esperança dessa geração talentosa dos Estados Unidos, da geração de ouro. É o melhor jogador tecnicamente, é o jogador que teve mais sucesso na carreira até o momento, né, sendo campeão da Champions, inclusive com o Chelsea. É o camisa 10 da seleção, é o capitão da seleção, foi muito bem no Milan. Acho que das últimas 2 temporadas ele é o principal jogador do Milan, é o Pulisic. É um cara muito polivalente, joga como meia, como ponta, como eu citei antes. É um cara que sempre tenta ser participativo ali durante os 90 minutos, porém tem as suas críticas com a camisa da seleção. Para muitos ele não tem o famoso sangue quente, ele é meio apático em momentos decisivos pela seleção. Quando os Estados Unidos precisaria de ter alguém diferente, ele não consegue ser esse cara. Os números eles são muito bons, porém os jogos grandes que ele fez pela seleção em questão de impacto de números não são tão grandes assim. A Copa América do Pulisic não foi boa, a Nations League do Pulisic do ano passado não foi boa, Copa Ouro ele não participou, né, porque foi uma escalação mais voltada para jogadores da MLS que o Pochettino convocou. Mas é um cara que tem... A galera que acompanha os Estados Unidos sabe da capacidade dele, da qualidade dele, sobretudo o que ele entrega no Milan, o que ele já mostrou pela seleção, mas ainda falta, em jogo grande, ele decidir. Eu acho que é um pouquinho do que a gente vê aqui no Brasil com o nosso atual camisa 10 do Real Madrid, é um pouco desse momento político. Você sabe que o cara joga bem, mas o jogo grande ali que é a hora dele decidir ainda não chegou. Vamos ver se na Copa do Mundo ele consegue mudar essa impressão. Mas assim, de longe é o melhor jogador da seleção e dessa geração como um todo, de fato é o Pulisic. O Pulisic vem muito bem no Milan, tendo inclusive algumas atuações decisivas pelo clube, mas Thiago, você concorda que falta uma atuação assim com a seleção? Sobre o Pulisic, as críticas são muito parecidas com o que a gente tem aqui em relação ao Vinícius, como disse o próprio Christian. Assim, eu acho que as críticas da população geral dos Estados Unidos são parecidas com o que a gente tem aqui. É claro que aqui a gente tem 5 estrelas no peito para poder criticar alguma coisa olhando para o passado. Mas lá são os medalhões, é o Donovan, é o Dempsey. O Donovan é bem mais crítico nesse sentido, até tá toda hora na TV falando, por exemplo, que não tem mais vontade de jogar pela seleção, não tem raça, não tem amor pela camisa, que não se faz jogadores como antes, como se os Estados Unidos fizesse só craque antigamente, enfim. Mas o debate nos Estados Unidos é assim, e o Pulisic, pra mim, pelo menos, é o melhor jogador americano que já jogou futebol um dia. Acho que ele é melhor que o Donovan, melhor que o Dempsey, mas ele joga menos na seleção dos Estados Unidos que esses dois caras, né? O Dempsey tem um gol muito marcante contra a Inglaterra numa Copa do Mundo, que pra eles tem um peso muito grande, né? No empate na Copa de 2010. E o Pulisic falta isso. A sensação é que falta. Fez uma boa Copa em 2022, vai às oitavas de final, faz um bom jogo contra a Holanda, acaba eliminado por uma seleção melhor que os Estados Unidos, então, assim, acontece. E eu acho que falta o Pulisic, de fato, pegar uma competição pra si. Pode ser esse ano, pode sim ser na Copa do Mundo. Eu acho que levar os Estados Unidos a umas quartas de finais vai ser histórico, e eu acho que o Pulisic tem capacidade para fazer isso. Vive a sua pior temporada no Milan, é até curioso. Tem bons números, 10 gols, 3 assistências em 28 jogos, mas se você olhar para as 2 últimas, talvez tenha sido até melhor do que vencendo essa, mas eu particularmente gosto muito do Pulisic, principalmente
olhando para esse elenco dos Estados Unidos, não vejo outra referência que não seja ele. Eu também, como milanista, gosto muito do Pulisic. E até curioso ver que esse discurso de ex-jogadores tentando proteger o passado não é exclusivo nosso aqui no Brasil, que também tem essa crítica, só que nos Estados Unidos, pelo menos em tese, o nível de exigência deveria ser bem mais baixo, né? Ninguém tá esperando o Pulisic a levar os Estados Unidos ao título da Copa, mas uma grande atuação numa fase de grupos que seja, se os Estados Unidos passam primeiro com uma grande atuação do Pulisic contra o Paraguai ou contra a Turquia, acho que já vai ter feito a função dele ali, e no mata-mata, os Estados Unidos nunca passou das quartas, né? Não. Pedro, mas assim, eu acho que é até curioso, porque a gente pode se enxergar dessa maneira, né? E é natural, eu acho que a régua tem que ser essa mesmo. Só que assim, pros americanos, passar nesse grupo e talvez passar em primeiro seja obrigação. Pode ser uma visão um pouco utópica. Mas ele decidir contra a Turquia é o que os caras esperam, é o mínimo pra eles, teoricamente. Eu sei que não é. Eu acho a Turquia melhor que os Estados Unidos, por exemplo. Mas, para um mata-mata, eles querem que o Pulisic decida um jogo contra uma Holanda da vida, entendeu? Eles queriam que o Pulisic decidisse em 2022 contra a Holanda. É isso que eles esperam do Pulisic. Eles têm essa visão. Até por isso, a loucura do LeBron James do soccer. Eles têm essa visão que o Pulisic vai decidir um jogo grande para eles. Não acho uma loucura. Eu acho que se alguém for decidir, vai ser o Pulisic. Só que, assim, é uma visão um pouco utópica até da realidade. E aí talvez a gente entre numa parte cultural aí de superioridade e tal. Pra mim, a seleção que vai surpreender muita gente nesse grupo é o Paraguai. Eu tenho uma... Pra quem assistiu o episódio do Paraguai, eu tenho uma expectativa talvez mais otimista do que eu com o Paraguai hoje, só Larissa Riquelme. Porque eu tenho grande expectativa pro Paraguai nessa Copa. Mas já vamos falar então sobre os pontos fortes e fracos dessa seleção. A gente falou de muitos nomes. Na hora de falar do elenco, a gente falou de vários jogadores, então a gente aponta esse como um ponto forte da seleção dos Estados Unidos, que é o elenco, que é a qualidade dos jogadores que eles têm. Cris, você acha que dá pra falar com tranquilidade que é a melhor geração que os Estados Unidos já teve de jogadores? Sim, de longe. Como grupo, como coletivo, essa é a geração de ouro dos Estados Unidos. A anterior, acho que a mais conhecida assim da galera, com Dempsey, com Donovan, era um bom time com 2 ou 3 jogadores acima da média. Você tinha o Howard no gol, por exemplo. Mas essa aqui não. Você tem uma geração com jogadores de Europa, jogadores campeões na Europa e campeões, alguns até na MLS, com destaque na MLS. Então, em questão de talento e de coletivo como grupo, essa é a geração de ouro dos Estados Unidos. Thiago? Eu acho que também passa por isso, né? Assim, é uma geração com muitos jogadores no futebol europeu, muitos jogadores em times grandes do futebol europeu. Tem jogador no Milan, tem jogador na Juventus, tem jogador no Olympique de Marseille, tem jogador, muitos na Premier League, né? Então, assim, a expectativa é muito alta. Eu acho que esse é o grande problema. Se cria uma expectativa muito alta e eu acho que a realidade vai bater na porta. Assim, tem gente achando que dá pra bater semifinal. Final, que dá pra jogar de casa, tem obrigação de ir longe. Eu acho que, é como eu disse no início da transmissão do nosso podcast, né? Que, assim, passar da fase de grupos, nesse grupo que eu acho bem chatinho, passar em primeiro ou segundo já vai ser algo bem legal para os Estados Unidos, e aí depois o confronto de mata-mata, tudo pode acontecer. E entrando um pouco aqui na especialidade de vocês, o quanto que essa geração vem de um investimento feito na MLS, na formação de jogadores, o quanto isso vem de um investimento consciente do país no futebol? Os Estados Unidos investiram muito nessa questão de formação de jogadores e de melhoria do esporte internamente, né? Tanto que hoje em dia, com certa distância, mas já é um dos esportes mais praticados nos Estados Unidos, é o futebol. Atrás do futebol americano, que é disparado o número 1, um pouco atrás do basquete, mas já nivelado ali com alguns outros esportes mais populares, como propriamente o beisebol. Eles investem muito nessa questão das academias dos times da MLS para formar jogadores. Então você tem o Philadelphia Union, que revela com certa frequência bons jogadores. Inclusive agora estou com o Kevin Sullivan, um menino que não tem nem 18 anos e já foi vendido para o Manchester City. Tem muita expectativa em cima desse menino. Falam que ele vai ser um novo Pulisic para a próxima geração, que é um menino que já tem muita qualidade, mesmo sendo tão novo. O próprio Pulisic,
ele nem consegue se formar nos Estados Unidos, já vai direto para a Europa para terminar sua formação de base na Europa. Você tem você tem McKinney, você tem o Matt Freese, que é o goleiro do New York City. Tem bons nomes que vêm surgindo, o próprio Blackmon, que eu falei, que é do Vancouver Whitecaps, que não é um time americano, mas que disputa a MLS. Então os times da MLS e a própria federação americana de futebol vem investindo bastante nessa questão das academias, de formação de jogadores, e ela obviamente que ainda está distante de ser um time que vai brigar para ter campeão mundial, mas eles estão tentando buscar seu espaço no esporte. E tem um fenômeno desde a Lei Bosman em 95, né, que quando os campeonatos europeus eles começam a aceitar jogadores europeus sem ser como estrangeiros e tal, que aí eles começam a centralizar praticamente todos os grandes jogadores do mundo no futebol europeu. Isso causa um distanciamento muito grande do futebol de clubes, né? Então os clubes da Europa se distanciam muito do resto do mundo, só que isso começou a aproximar muito o futebol de seleções. Então hoje em dia o futebol de seleções é cada vez mais difícil de prever, justamente por isso, porque todos os times, a grande maioria das seleções tem seus principais jogadores jogando na elite do futebol o tempo todo. Os jogadores se conhecem, então não tem mais aquela de você conhecer uma nova escola na Copa do Mundo, o que faz com que as distâncias do futebol de seleções sejam muito próximas. Não, só um comentário rápido que eu acho que vale até acrescentar o Christian, né? Claro que a MLS evoluiu muito no sentido de academia, né? Eles estão o Union, e assim, o Union é talvez o principal formador. McKinney, inclusive, teve passagem lá na base, enfim, outros jogadores também tiveram passagem lá antes de ir para os Estados Unidos. É o próprio Kevin Sullivan, o irmão dele também, o Chris Sullivan é um jogador de projeção, o Quinn Sullivan, né? E assim, mas acho que algo que também aproximou muito o futebol de seleções e aconteceu com os Estados Unidos é a globalização natural e assim, os jogadores com descendência cada vez mais se naturalizando. Os Estados Unidos hoje tem Pulisic, que tem descendência croata, por exemplo, em outros tempos poderia jogar pela Croácia, tem Timothy Weah, tem o pai liberiano, enfim, são vários os jogadores com descendência, né? E tem o Balogun também, é outro que fez a formação inteira no futebol europeu e também tem descendência, né? Então, isso acaba aproximando as seleções, né? Hoje, muitos jogadores não nasceram no país de origem que jogam pela seleção, enfim, é o processo natural da globalização. E os Estados Unidos também se beneficiou com isso, é claro. Então, assim, tem jogadores, o próprio Serginho Dest também tem descendência de outros países, são vários os jogadores que estão na seleção americana. O Johnny, né? O Johnny é brasileiro. De origem, nasceu no Brasil e tem descendência americana, enfim, são muitos os jogadores que também ajudaram os Estados Unidos nesse processo de evolução do seu futebol vindo de outras escolas. Mas o futebol dos Estados Unidos, sim, também evoluiu muito no sistema de academia, né? O Orlando City também é outro que revela bastante, revelou o próprio Freeman agora, né? Que foi vendido ao Villarreal. São muitos jogadores nesse sentido. E a gente tá falando da qualidade do elenco dos Estados Unidos, mas aí já entrando em um ponto fraco, já juntando dois pontos fracos, na verdade, que a gente apontou aqui, durante o ciclo, a seleção não conseguiu ter uma regularidade, né? A gente estava citando como num espaço de uma data FIFA, talvez sejam de duas, posso estar enganado, mas teve a goleada contra o Uruguai, que foi muito impactante, o time ganhou de 5-1 e fez, no primeiro tempo, construiu a goleada. Os jogadores da MLS. Isso, com um time alternativo ainda, não era nem o time titular dos Estados Unidos, mas com um time bem alternativo, eles conseguiram essa goleada contra o Uruguai, que apesar de não viver seu melhor momento, é uma seleção muito mais tradicional no futebol, e na data FIFA seguinte, eles tomam uma goleada da Bélgica, então assim, o time não conseguiu ter uma regularidade. E já juntando com outro ponto fraco que a gente citou, é um time com muitos jogadores jovens, então a falta de experiência pode ser um fator que vai pesar contra os Estados Unidos em um torneio do tamanho da Copa do Mundo. Então, o que vai pesar mais nessa Copa para você, Cris? A qualidade do elenco dos Estados Unidos ou esses fatores que eu citei como pontos negativos? Cara, o elenco tem qualidade, eu acho que o que pode pesar negativamente é essa questão da idade mesmo, é um núcleo de jogadores muito jovens e que muitas vezes são muito pressionados, sobretudo pela geração anterior, que na maioria das críticas dizem que eles não têm o sangue americano de campo, aquele brilho, aquela vontade, que sentem muita pressão.
junto a isso, a irregularidade de desempenho que a seleção tem. Você fala dos amistosos, para mim ficou muito claro a questão das competições oficiais mesmo, porque com o Greg Berhalter você tinha uma seleção que pelo menos era dominante ali pela CONCACAF, que quando sair o Pochettino, isso acaba se perdendo um pouco. Porque, por exemplo, assim, vem a queda para o Panamá na Nations League dentro dos Estados Unidos, que foi um jogo muito surpreendente ali, que a galera não esperava, foi muito frustrante, inclusive, que não esperava que os Estados Unidos fosse cair naquela fase e sobretudo, perder para o Panamá da forma que foi. E vem uma Copa Ouro contra o México, que vinha de 2 campeonatos seguidos para os Estados Unidos quando se enfrentaram em finais, que acabou vendo de virada. Inclusive, nesse jogo teve o gol do Chris Richards. Mas, enfim, não era o time 100% titular dos Estados Unidos. Teve aquela mescla, era um time mais alternativo, mas ainda assim perdeu para o México. Então, a última impressão deixada pelo time do Pochettino em conversões oficiais é bem ruim. Nos amistosos, é esses altos e baixos. Pega o Uruguai e faz 5-1 com um time alternativo, com um time que tinha a maioria de jogadores da MLS, com o show do Alex Freeman, que já foi até pro Villarreal agora, era do Orlando e foi pro Villarreal agora. E na data FIFA seguinte, acaba sendo atropelado pela Bélgica, da forma que foi, se não me engano, foi até de virada esse jogo lá em Atlanta. Contra Portugal até faz um jogo mais honesto, mas mesmo assim não consegue o resultado. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos acaba sendo um pouco de palha em alguns momentos. Sabe, leão de quintal. Quando você vê que tá um time ali conseguindo se consolidar regionalmente, consegue ser dominante ali pela CONCACAF, mas que quando tem que dar esse passo a mais para pegar as potências europeias, ou não só da Europa, de outros cantos, acaba não chegando lá. Repetindo, teve jogo com o Uruguai, mas o Uruguai, mesmo sendo tradicional, não vive um bom momento, né? Em seleção como um todo. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o que pode pesar mais é a inexperiência do time em uma competição tão grande assim. Se você pega para ver o time de 22 com um time de 26, já temos algumas mudanças notáveis de um time para o outro. Você tem, obviamente, segue o Pulisic, o McKennie, mas o goleiro já não era o Matt Freese, o goleiro é 22. A defesa já era outra defesa para essa. É um time que vem com mudanças num ciclo de 4 anos. Então eu acho que essa questão da idade pode pesar um pouco. E também junto a essa questão da alternância que o time tem nessa questão de desempenho, né? Não consegue seguir ali um padrão de boas atuações. E para você, Thiago, o que vai pesar mais? É a qualidade do elenco ou esses fatores negativos que a gente vem citando? As qualidades não, como a gente já citou aqui algumas vezes, é o melhor time da história dos Estados Unidos, assim, em termos de elenco, né? Tem jogadores que estão acostumados com grandes palcos, enfim. Eu acho que pode pesar um pouco algo que a gente não chegou a comentar, que é a pressão. Eu acho que é um time que vive sobre muita expectativa e pressão dentro da mídia local, né? Dentro da torcida local, enfim. E jogar dentro de casa é uma faca de 2 gumes, né? Assim, pode fazer muito bem ao time, como pode trazer uma pressão e um peso para esses caras que eles não estão acostumados, né? Uma Copa do Mundo dentro de casa. Então, acho que tem esses 2 pesos. Mas eu acho que também a irregularidade do time é muito grande, né? É o que eu disse, a gente não sabe o que esperar, cara. O time pode fazer 9 pontos na fase de grupos, pode fazer 0, assim. Pode perder para a Austrália e pode golear a Turquia. Acho que, assim, a gente não sabe o que esperar. Tem qualidade, vinha numa sequência muito positiva, goleou o Uruguai, ganhou do Paraguai, fez um ótimo jogo contra o Equador, ganhou do Japão. E aí toma 2 pancadas dos 2 europeus, assim. Um time que toma 5 gols da Bélgica mostra claramente que é um time muito frágil defensivamente. Não dá pra saber o que esperar. É o que eu disse, é um time capaz de tomar 5 gols da Bélgica e fazer 5 no Uruguai. Então, assim, tem qualidade, mas é um time muito irregular ainda. O Pochettino ainda vive nesse dilema de vai jogar com 3 zagueiros ou vai jogar com linha de 4. Não tem um sistema tão bem definido. O Balogun, por exemplo, é um cara que pode fazer muito gol na Copa, ser importante, como pode não fazer nenhum gol, pode passar em branco e ter atuações ruins. Então é sempre essa, entre o pode muito bem ou pode ser um completo vexame, assim, é um time que a gente não tem uma projeção tão simples de se fazer. Inclusive o Balogun nessa Copa ele pode se tornar o maior artilheiro da história das Copas, né? Basta fazer 17 gols. E aí ele passa o recorde do Miroslav Klose. Agora, outro ponto possivelmente positivo, mas eu queria ouvir vocês a respeito disso.
Se você perguntar, acho que pra qualquer pessoa o que os Estados Unidos têm a seu favor nessa Copa, acho que a resposta é que eles jogam em casa. Agora, os Estados Unidos, pode ser um preconceito meu, mas eu não vejo eles criando uma atmosfera, por exemplo, como eu acredito que o México vai criar, até por questões culturais. Então aquela atmosfera de pressão, de caldeirão assim, eu não consigo ver os Estados Unidos criando esse ambiente para disputar a Copa. O quanto que o fator casa pode pesar a favor dos Estados Unidos nesse torneio? Eu acho que depende muito da onde eles vão jogar, porque, por exemplo, assim, você tem as culturas, comunidades hispânicas em alguns locais dos Estados Unidos, mas muitas vezes essa galera que, mesmo tendo ancestralidade mexicana, se sente mais americano do que mexicano. Então, por exemplo, assim, uma situação de os Estados Unidos jogando no Rose Bowl na Califórnia, possa ser que tenha uma atmosfera bem legal. Os Estados Unidos jogando em Nova York, por exemplo, possa ser que você tenha ali um clima de estádio bacana. Obviamente, então eu não espero que seja um caldeirão ensurdecedor, algo que intimida o time adversário. Mas acho que tem alguns lugares que a gente possa ver algum clima pelo menos legal assim da torcida americana, que, como eu falei, aos poucos, cada vez mais a molecada, o próprio americano vem curtindo o soccer. E pra você, Thiago? Eu acho que também é muito isso que o Christian falou. Acho que a gente não vai ter uma atmosfera mexicana, é lógico, né? Nada vai se comparar nessa Copa aos jogos do México em casa. Mas também não vai ter uma atmosfera Catar, né? Assim, vai ser aqueles gritos de USA, USA, vai ser isso aí. Acho que não vai ter torcida organizada, né? Nada desse tipo. Pode lembrar até um pouco aqui no Brasil, né? Que a galera ficava gritando o eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Vai ser o grito do USA da torcida americana. Acho que vai ficar nisso, assim. Não acho que vai ter grande pressão. Eu acho que a chance de acontecer o que eu disse, do time sentir uma pressão de ter que jogar em casa e ter a responsabilidade disso, eu ainda acho que é maior do que a torcida fazer algum efeito contrário para o adversário. Então, acho que tem que ficar atento nesse sentido, que eu acho que pode ser um peso maior do que uma alegria para os jogadores jogar dentro de casa. Acho que, não sei se deu para entender, mas acho que vai ser mais nesse sentido. Acho que se for para as torcidas chamar atenção nessa Copa do Mundo, claramente vai ser o México. A gente pode ter um México e Inglaterra numas oitavas de final no Azteca, que seria assim uma hecatombe para a torcida mexicana. Exatamente. Mas então, vamos à parte. A gente já deu algumas previsões soltas aqui, mas vamos tentar focar agora na projeção e tentar entender até onde os Estados Unidos podem chegar nessa Copa. Os grupos estão aí na tela. Os Estados Unidos está no grupo D, como um dos anfitriões, porque o México ficou no grupo A, o Canadá no grupo B, os Estados Unidos no grupo D. Não entendi ao certo, porque não era o grupo C, mas com certeza tem um motivo. Junto com o Paraguai, Austrália e Turquia. Como claramente a gente já teve diferenças nessa parte da projeção já, eu vou perguntar para vocês. O que vocês esperam da fase de grupos? Cara, eu acho que os Estados Unidos vai fazer uma boa fase de grupo. Sendo bem honesto contigo, eu acho que dá pra terminar em primeiro lugar. Eu tô curioso para esse Paraguai que tá exaltando tanto. Confesso que eu não tenho acompanhado tanto o Paraguai para ter essa opinião, mas eu acho que os Estados Unidos chega bem para ser o líder do grupo. Eu acho que vai ter uns jogos ali equilibrados com a Turquia, por exemplo, que vem também com uma geração muito boa, apesar de ter ido pra Copa pelas eliminatórias. Mas eu acho que dá pra passar em primeiro sim, cara. Eu acho que dá pra passar em primeiro, é o que eu imagino que os Estados Unidos vai acontecer, os Estados Unidos passar em primeiro. E pra você, Thiago? Vai ser até repetitivo, né? Mas assim, eu vou ter que ressaltar mais uma vez que eu não sei o que esperar desse time nesse grupo. Assim, os Estados Unidos realmente pode vencer os 3 adversários e passar em primeiro com 9 pontos. Mas eu não me surpreenderia se fosse eliminado, ficasse em último, por exemplo. Mas a minha previsão é que o Estados Unidos passa. Eu acho que ele passa em segundo, eu acho que ele vai perder ou pro Paraguai ou pra Turquia. Vai ter um jogo aí que vai ser um completo desastre, né? Mas aí eu acho que
Os Estados Unidos passa assim, a minha previsão é que passe em segundo. Se fosse pra palpitar, eu acho que a derrota seria pro Paraguai. Só pra, inclusive, pra você que está assistindo isso aqui, o episódio do Paraguai com o Bruno Garcês já está disponível pra vocês ouvirem ou assistirem. A minha questão com o Paraguai é que eles vão jogar muito confortáveis no estilo de jogo deles. Eles estão acostumados, principalmente os Estados Unidos jogando em casa, quiser vir pra cima do Paraguai, eles são muito aplicados taticamente, eles se defendem, eles sabem o momento deles de atacar. Eles estão contra dois times, que é a Turquia e os Estados Unidos, que tem mais elenco, que talvez tenham um estilo de jogo que talvez tenham mais peças, principalmente falando em ataque, só que eles estão muito confortáveis no estilo de jogo dele e eles estão acostumados. Eles venceram o Uruguai, venceram o Brasil, venceram a Argentina, que são seleções melhores. Por isso que eu tenho muita expectativa pro Paraguai nessa Copa. O jogo que eu vi do amistoso anterior dos Estados Unidos com o Uruguai foi Estados Unidos e Paraguai. Não me animou muito a da seleção do Paraguai, mas vamos ver como vai ser na Copa, porque Copa é outra história, né? Sim, Copa é outra história, totalmente. Por isso, e sim, de fato, os Estados Unidos venceu o Paraguai no amistoso logo antes do sorteio, né? Foi em novembro, foi um mês antes do sorteio dos grupos, mas pra mim na Copa vai ser outra história, mas enfim, eu acredito que os Estados Unidos possa até passar em terceiro, porque nessa Copa tem isso. Mas tentando prever aqui o mata-mata, se os Estados Unidos classificar em primeiro na segunda fase, eles vão pegar algum terceiro colocado. Se classificar em segundo, vão pegar o segundo colocado do grupo G, que aqui eu acredito que fique entre Egito ou Irã. E caso classifique em terceiro, vão pegar um primeiro colocado, que aí pode ser do grupo E, do grupo I ou do grupo K. Então eu acredito que fique entre Alemanha, França e Portugal. Essa Copa é muito difícil de você prever o chaveamento, porque meio que tudo pode acontecer, todo mundo pode pegar todo mundo na segunda fase. Mas, seguindo meio que o coração de vocês, até onde vocês acham que os Estados Unidos chegam nessa Copa? Cara, já adianto que se passasse o segundo e pegasse o Irã, ia ser um jogo de resenha, né? Estados Unidos e Irã ia ser um jogo bem complicado. E provavelmente não seria nos Estados Unidos esse jogo, deveria ser no Canadá ou no México, caso aconteça. Mas eu acho que na minha linha, que eu acho que os Estados Unidos passam em primeiro, e pensando que poderia pegar uma seleção mais ok nas 16 aulas de final e depois nas oitavas, eu acho que dá pra sonhar com quartas, cara. Eu acho que se essa questão de ser imprevisível, essa Copa do Mundo, essa primeira com 40 seleções, acho que se o sorteio, se Deus olhar para os Estados Unidos com carinho, vamos ter que dar para pegar umas quartas de final. Eu acredito que seja possível. O comentário que eu ia fazer é que eu duvido que México e Canadá aceitem esse jogo aí no seu país, né? O risco de... acho muito difícil. Mas também acho difícil que esse jogo aconteça nos Estados Unidos. Eu acho que o melhor é torcer pra não acontecer esse jogo. Não sei que a gente vai sair disso. Enfim. Melhor pra a minha previsão, né? Eu acho que pro a FIFA tá rezando pra que esse jogo não aconteça. Enfim, eu acho que a minha projeção é oitavas ou 16 avos. Acho que se o time passar em primeiro ou segundo, ele passa das oitavas, né? Nesse cenário que a gente comentou aqui. Eu acho que se passar em terceiro, agradecer, né, por ter jogado a Copa em casa. E aí, passando em segundo ou em primeiro, eu acho que passa nas oitavas e aí passa nas 16 avos, perdão. E aí eu acho que cai nas oitavas, mas assim, cai nas oitavas naquele mesmo esquema que foi controlando. Eu acho que vai jogar bem, mas pegando uma seleção mais forte. A tendência é que esse time não consiga sustentar uma seleção europeia, o próprio... Eu acho que não tem como ser esse cenário, né? Mas se fosse um Brasil, uma Argentina, também, assim, não sustentaria, acho muito difícil. E acho que se chegar nas quartas é pra agradecer muito e pra comemorar muito, entendeu? E aí, eu acho que esse é o teto. Mas a minha projeção é oitavas ou 16 avos. Eu, infelizmente, vou acabar sendo meio pessimista aqui. Eu tenho que ser coerente. No episódio do Paraguai, eu projetei o Paraguai em primeiro do grupo. E eu vejo a Turquia como uma seleção melhor que os Estados Unidos. E eu não consigo imaginar os Estados Unidos fazendo um saldo contra a Austrália para garantir a passagem para a segunda fase. Porque para você passar com 3 pontos, você vai precisar fazer um saldo de gols ali. E tem outros grupos que têm seleções que te dão muito mais possibilidade de fazer saldo do que a Austrália. Então eu vou projetar fase de grupos para os Estados Unidos, mas acho que o grupo dos Estados Unidos é o mais equilibrado. Então, tudo pode acontecer.
Então, muito obrigado, Cris e Thiago, pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Thiago, começando com você que não tinha participado ainda, muito obrigado pela sua participação. Se quiser falar mais do seu trabalho, do território, fica à vontade, esse é o momento. Não, eu que agradeço pelo convite, um prazer, muito legal o papo, né? A gente acho que deu para passar num geral sobre o que esperar dessa seleção jovem e promissora dos Estados Unidos. E agradecer muito. Seguir a gente, né? Thiago Brandão, _ 8, siga o Christian também, siga sempre o Território. Fiz uma entrevista com o PEC essa semana no Território MLS, tá lá no YouTube. Quem quiser conferir 20 minutos de bate-papo. E é isso. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Cris, em breve você volta aqui, temos mais seleções da CONCACAF para cobrir, mas, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Temos muito mais assunto para falar, meu irmão, obrigado pelo convite, que estamos junto tempo, você sabe, não é a primeira vez. Vamos falar mais sobre Estados Unidos, sobre CONCACAF, tem muita coisa boa vindo aí, é ano de Copa do Mundo. Não se esqueça de seguir o Território MLS em todas as redes, plataformas possíveis, YouTube, Instagram, TikTok, tudo, Twitter principalmente. Quer conhecer mais sobre o futebol da CONCACAF? MLS, Liga MX, tudo. Segue o meu perfil, o Thiago também no Twitter. Meu arroba tá aqui embaixo, o Cris Moraes, o Thiago também. Pra você acompanhar tudo de legal, tudo de mais interessante desse futebol alternativo que tem o seu espaço. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado ao Thiago e ao Cris, que já é de casa, mas que ajudaram muito a gente nesse episódio. Não deixem de seguir as páginas deles e o Território MLS, principalmente, se você quer acompanhar o futebol dos Estados Unidos, por qualquer motivo, Território MLS é o local para você ficar informado. E também nos siga nas nossas redes sociais, mais uma vez, @Vai Ter Copa Podcast no Instagram e no TikTok. Nos siga na sua plataforma de podcast favorita, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube e essas coisas todas. Em breve voltaremos para falar de mais uma seleção e se você chegou agora, fica que vai ter Copa.